Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aos que nos assistem para curvarmos as nossas frontes, para clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, nos achegamos a Ti, clamando pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus. Clamamos a Ti por comunhão, por libertação, clamamos por uma bênção. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades. Visita-nos, Senhor, e glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos entoar um louvor ao Senhor. Rocha eterna foi na cruz, que morreste no Jesus. Vem de Ti um sangue tal, que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Bendito o nome do Senhor Jesus. Eu convido aos irmãos para meditarmos na palavra do Senhor. O Senhor tem um ensino para nós hoje sobre salvação. E nós vamos falar sobre salvação usando como exemplo a vida de Paulo. Para vermos na vida de Paulo, a história de Paulo deixa muito claro como é o processo de salvação. E nós vamos usar esse texto bíblico para nos falar sobre essa experiência dele. Todos os textos ou são proferidos por Paulo ou fazem referência à vida de Paulo. Então, Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, ele diz, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora nós vamos para o texto em Atos dos Apóstolos, que fala da experiência dele de salvação. Então nós vimos ali em Efésios 2:8, falando que a salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos. Então a salvação é pela graça, é mediante a fé, e isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Então vamos ver isso agora acontecendo na conversão de Paulo, na experiência dele ali no caminho de Damasco. Nós vamos ver essa graça e essa fé presente na vida dele ali. Diz a palavra do Senhor, Atos 9:3. É a conversão dele, a conversão do apóstolo Paulo. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Próximo. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Glória a Jesus. Vejam que coisa extraordinária, maravilhosa, a salvação. O texto lá de Efésios diz que a salvação, ela não vem de nós, ela é dom de Deus.
Isso fica muito claro aqui na conversão de Saulo, né? Que ficou conhecido como apóstolo Paulo. Porque Paulo era um homem que não acreditava em Jesus. Ele perseguia os cristãos, era um perseguidor da igreja. Ele estava indo para Damasco para perseguir, para prender, para açoitar aos cristãos. E nesse caminho, ele brilha uma luz extraordinária, um resplendor de luz do céu. Ele cai por terra e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós vemos ali o que Paulo entrou na salvação dele, o que ele tinha ali, o que ele colaborou para a salvação dele. Nada, nada. Por que o Senhor Jesus se revelou a Paulo? Porque o Senhor Jesus escolheu a Paulo, não foi Paulo que escolheu Jesus. Jesus escolheu a Paulo. E isso fala da eleição. Quem estava falando com Paulo ali naquela hora? Não, Jesus está falando, por que me persegues? Então nós vemos aqui claramente o processo de salvação. Paulo, ele foi, nós vamos ver depois um versículo específico falando disso, mas ele foi eleito por Deus desde o ventre materno. Antes dele conhecer o Senhor o conheceu e o Senhor o elegeu. Naquele dia, no caminho de Damasco, o Espírito Santo se revelou a ele, revelou Jesus a ele. Então ali, quando ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Espírito Santo estava revelando Jesus. Jesus se revelando a ele através do Espírito Santo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nós vemos aqui algumas coisas maravilhosas. Não foi Paulo que escolheu a salvação, não foi Paulo que escolheu conhecer a Jesus, mas naquele dia, a eleição dele, que se deu na eternidade, antes dele existir, Deus o conheceu e o elegeu para ser salvo. E naquele dia, sem ele saber, Deus marcou um encontro com ele. E o encontro se deu com Jesus. Então, Paulo, naquele dia, ele teve uma experiência com Jesus. Ele encontrou Jesus. E a salvação, ela é isso. Ela é profética na vida do homem, porque vai se cumprir um dia na nossa existência um plano eterno de Deus. Então, esse plano de Deus, que é a eleição, ela se cumpre na nossa vida profeticamente no dia que Deus determinou que nós teríamos um encontro com Jesus. Então, esse encontro com Jesus é a salvação, é uma experiência com Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo, naquele dia que conheceu Jesus, ele estava, por uma obra do Espírito Santo, ele estava conhecendo ali o projeto de salvação. Então, ali nós vemos a experiência com ele, o ato de salvação acontecendo, naquela hora que ele conheceu, que ele ouviu a voz. E como se deu esta salvação? Quando ele viu o resplendor de luz do céu e ele ouviu a voz. E a palavra de Deus, ela diz que pela graça sois salvos. Então a graça estava revelada ali. Por que graça? Porque Paulo não fez nada. Paulo não entrou com nada. Mas a graça, o amor de Deus alcançou a Paulo. Então ali estava o amor de Deus, a graça, o favor imerecido. Paulo não merecia, era um pecador, era um perseguidor da igreja, religioso, diga-se de passagem. Era fariseu, era zeloso com a sua religião, mas não tinha o conhecimento de Jesus, uma experiência com Jesus, nem acreditava em Jesus. Mas naquele dia que Deus marcou na eternidade, quando o elegeu, ele teve uma experiência naquele dia. Naquele dia ele conheceu Jesus. E conheceu como? Ouvindo a voz do Senhor. O Senhor falou com ele: Saulo, Saulo,
que era o nome que ele era conhecido então. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ali, quando ele ouviu aquela voz, ele já entendeu uma coisa. Ele não conhecia Jesus ainda. Ele não sabia nem quem era que estava falando com ele. Mas a experiência foi tão maravilhosa que ele teve, que ele já chamou de Senhor aquele que falava com ele. Quem é Senhor? Ele não conhecia Jesus. Quem é Senhor? Aí Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguia a igreja, que é o corpo de Cristo. E Jesus se colocou ali como você está perseguindo a mim, você está perseguindo a minha igreja, o meu corpo, a quem tu persegues. Então veja uma coisa, a salvação, diz lá em Efésios 2,8, ela é pela graça mediante a fé. E não vem de nós. Veio de Paulo? Não. Veio de um projeto eterno, profético de Deus. E ali ele ouve a voz. E a palavra de Deus nos ensina o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é que estava falando com ele ali? Quem estava falando com ele era Jesus. O Espírito Santo estava revelando Jesus a ele ali. Então ele ouve a voz, ele conhece Jesus e ele já tinha chamado. Quem é Senhor? Já é o Senhor. E a salvação é isso. A salvação é o dia que nós nos decepcionamos conosco. Você se decepciona com você. Você reconhece o seu pecado, a sua miséria. Eu não sabia, Paulo estava ali, eu não sabia que Jesus era o Senhor, mas ele estava conhecendo e já chamando. Quem é Senhor? Esse eu sou Jesus. E ele já está dizendo, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Quem é Senhor? Eu sou Jesus. Caiu por terra, porque é assim mesmo. Quando a gente conhece Jesus, a gente reconhece, nós não temos nada, nós não merecemos nada. A graça de Deus nos alcançou, o amor do Senhor nos alcançou, mas agora eu tenho um Senhor. É aquele que a palavra de Deus diz que ele vai adiante de nós. É o Senhor da nossa vida, é o nosso pastor, é o sumo pastor. E ele vai adiante de nós. E nós vamos viver agora dessa voz. Então Paulo, ele já tem experiência, ele ouve a voz e diz, eu tenho um Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Salvação é isso, é mudança de vida. O homem velho, aquele homem, Saulo, como ele era conhecido e era o nome dele, ele já sai dali convertido, ele já tinha um Senhor na vida dele e ele já estava vivendo a fé. Por que ele está vivendo a fé? Porque ele ouviu uma voz. A voz de quem? A voz do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus era o Senhor dele, ele agora estava disposto a obedecer àquela voz. E nós vamos ver isso logo em seguida. Porque o que acontece com ele? O Senhor vai lá e chama Ananias e diz assim, Ananias, tem um homem chamado Saulo e você vai lá orar por ele. Aí Ananias, não, eu não vou, Senhor. Esse homem é um homem terrível, como se Deus não soubesse quem ele era. Mas a graça salva homens assim. Esse homem é um homem terrível. O Senhor disse, não, Ananias, você não sabe. Ele é para mim um vaso escolhido. O Senhor que escolheu, não foi ele que escolheu o Senhor. Então está ali a eleição e o ato da salvação. Agora nós estamos vendo o processo de salvação. Por quê? O processo de salvação é em santificação. Santificação é o quê? É obediência, é viver a fé. A fé é obedecer. Você teve um encontro com Jesus? Você ouviu a voz dele? Ele falou com você? Como é que ele fala com o homem? Ele pode ter falado com você através de uma mensagem. No meio da mensagem veio uma palavra que o pastor disse, ou quem estava falando do evangelho para você disse, e aquilo ali entrou no seu coração. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus entrou. E a palavra de Deus, ela entra trazendo o quê? Trazendo a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando isso é uma experiência verdadeira de conversão, essa experiência marca a sua vida. E você agora vai querer viver esta fé. Como é que você vive a fé? É o processo de salvação. Fé é obedecer. Fé é ouvir a voz. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí surge no coração do homem o desejo de continuar ouvindo. Você vai viver dessa voz. E isso nós chamamos de processo de salvação. Então, a salvação que eu recebi
e que eu vou zelar por ela. Eu vou guardar esta salvação é preciosa. E como é que essa salvação vai permanecer? À medida que eu continuar ouvindo a voz. Então, lembrados que nós falamos aqui que a salvação é profética. E a vida do salvo, ela é profética. Profético é o quê? É aquilo que vem da eternidade. É você conhecer o caminho de Deus, conhecer os planos do Senhor, é deixar Deus conduzir a sua vida a cada dia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus, ele quer se revelar a cada dia, não é um dia que ficou na minha vida e a salvação ficou para trás. Não, eu fui salvo um dia e foi uma experiência maravilhosa, mas essa experiência ela se renova a cada dia no processo de salvação à medida que eu continuo ouvindo a voz e ele continua sendo o Senhor da minha vida, porque eu ouço a voz e obedeço a voz. Então a fé ela vem pelo ouvir e a fé é obedecer aquilo que eu estou ouvindo. Algumas pessoas aí fora, elas usam algumas expressões, né, para isso, de algo sobrenatural. Pode chamar de sobrenatural, mas a fé é isso. É aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, mas é aquilo que Deus está revelando ao homem. É viver isso. Fé é saber que Jesus está vivo. É o que Paulo descobriu. Ele não acreditava em Jesus, mas Jesus está vivo. Eu ouvi a voz dele. Ele é o Senhor da minha vida. Ele vai adiante de mim. Ele fala comigo. E o Senhor estava ali, mandou Ananias ali, e foi dito uma palavra a Paulo ali naquela hora, antes de Ananias aparecer, foi dito a ele assim: Senhor, eu ouvi a voz, eu conheci Jesus, agora tu és o Senhor da minha vida. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Salvação é isso, irmãos. É cada dia perguntarmos ao Senhor: o que o Senhor quer de mim? E Ele vai falar, a voz dele, de alguma maneira. Vai falar na consulta a palavra, vai falar através dos dons espirituais, às vezes numa mensagem, uma palavra que o irmão traz para nós, que nós nem sabemos, nem ele sabe às vezes, mas é uma palavra e a gente sente ali a voz do Senhor, a experiência, mas é viver, é continuar vivendo a salvação, é continuar vivendo aquele dia que nós conhecemos o plano de Deus e entramos no plano de Deus, entramos naquilo que nós chamamos de quinta medida, saímos da razão humana para viver a fé, para ser conduzido pelo Senhor, para ouvir a voz do Senhor e sermos levados por Ele. Foi a experiência de Paulo, a vida inteira de Paulo. Ele viveu dessa voz. A alegria dele era essa. Nós vamos ver em diversos momentos o Senhor falando com ele: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que era? O homem dependendo da voz do Senhor. Lá no Concílio de Jerusalém, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então é o homem que passa a viver o processo de salvação na dependência do Espírito Santo. Amém? Então até aqui vamos relembrar. Salvação, eleição, porque Deus o elegeu na eternidade. Salvação profética, porque um dia ele conheceu a Jesus num tempo marcado por Deus. Ali foi o ato da salvação e ali começou o processo da salvação, quando ele ouviu a voz, e no processo da salvação ele vai viver a fé vivendo da salvação. Muito bem, próximo slide. Gálatas 1,15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. É Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala dessa salvação. Olha só, quem aprove a Deus. A salvação é um dom de Deus, é pela graça, que desde o ventre da minha mãe. Então ele se reporta lá, ele estava no ventre da minha mãe, eu não sabia de nada, mas ele já era um eleito. Então desde o ventre da minha mãe, eu já estava separado. Então imagine, ele estava perseguindo a igreja e não sabia disso, mas ele já era um separado para fazer parte da igreja dos salvos. E me separou e me chamou pela sua graça. Então o chamado, naquele dia que Jesus falou com ele, foi quando ele chamou Paulo: olha, quero fazer você conhecer o meu plano, a minha salvação,
o meu projeto para a sua vida. Agora você vai viver aquilo que eu escrevi na eternidade, a seu respeito. É o processo de salvação. Próximo. 1 Timóteo 4:7. Aí nós vamos ver o final da vida de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estão lembrados? Ele lá recebeu o quê? Ele recebeu a fé. Quando ele se converteu, a fé, ela não vem de nós. A graça e a fé, ela vem de Deus. É a voz de Deus, é o conselho de Deus. Nós vivemos a fé quando ouvimos a voz e obedecemos. Então a fé é isso, a fé é o firme fundamento, não é razão, não é o que eu vejo, mas é o firme fundamento que é Jesus, é Cristo em nós, é Jesus vivo, é Jesus se revelando a nós. Ele se revelou um dia e ele continua se revelando no processo de salvação. Então ele combateu, ele está aqui já no final da vida dele, né? Ele viveu dessa voz, mas ele está aqui, ó, combati o bom combate, acabei a carreira. O plano profético, o Senhor tinha mostrado para ele, ó, chegou o final, chegou o momento da sua partida. Você vai deixar esta vida. Não tinha medo, não tinha insegurança, o combate foi bom, né? O combate que o Senhor chamou ele para viver. Acabou a carreira que o Senhor propôs para ele. Ele no meio da vida dele lá, já para mais do meio, ele fala, né? O que importa é percorrer a carreira que Deus havia proposto para ele. E guardei a fé. A fé, irmãos, é Jesus, porque Jesus é autor e consumador da fé. A fé não sou eu, a fé não é minha crença, a fé não é o meu pensamento positivo. A fé é Jesus, ele é autor e consumador da fé. É Jesus em nós, é Jesus se revelando a nós, é Jesus dando a conhecer a vontade dele, o projeto dele, a carreira que ele tem para nós. A carreira é o processo, mas a fé, ela vai conosco para a eternidade. Ele não diz assim, acabei a carreira e agora não preciso mais da fé. Senão a fé está guardada. A fé é a bênção do salvo que tem Jesus no seu coração, que conhece o plano, conhece a voz do Senhor, e a fé, ela vai conosco para a eternidade. E eu posso perder, para encerrarmos, eu posso perder a salvação? Sim. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz que ele cuidava para que, pregando aos outros, ele não viesse a ficar reprovado. Imagina, hein? Paulo, com todas as experiências que tinha, ele dizia que ele cuidava para que, pregando aos outros, ele não viesse a ficar reprovado. Ele também faz menção, na carta a Timóteo, na segunda carta, daqueles que se fizeram náufragos na fé, né? Até se lamentando de alguns companheiros, até de ministério, que perderam a fé e se fizeram náufragos na fé, afundaram, perderam a salvação. Amém? Se você tem essa salvação, glorifica o Senhor. A fé está viva, a experiência que você teve está viva, Jesus está vivo, Jesus está falando, Jesus está se revelando. Então prossiga guardando a fé, vivendo a fé, até o dia que você vai guardar a fé e subir para a eternidade, ou no arrebatamento da igreja, ou no dia da sua partida para o encontro com o Senhor. Mas precisamos de viver a voz, de vivermos o processo de salvação em santificação em Cristo Jesus. Amém? Se você não tem, ore hoje ao Senhor e diz, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz, porque Ele quer se revelar. Quem sabe que Ele te trouxe hoje para ouvir essa palavra, porque Ele quer que você tenha uma experiência. Salvação não é uma religião, não é ter uma religião, nem a minha, nem a sua, nem nenhuma. Salvação é um encontro com Jesus, é conhecer Jesus vivo, é ouvir a voz de Jesus e viver dessa voz. Amém? Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Respondeu, quem é Senhor?
Aleluia! Por essa tão grande salvação. Estamos chegando ao final do nosso culto. Convido a todos para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos por esta tão grande salvação. Ouvimos a tua voz um dia e não endurecemos o nosso coração. E o Senhor entrou na nossa vida de uma maneira maravilhosa e nós te glorificamos por esse dom de Deus, por essa dádiva gloriosa, por esse amor que nos alcançou um dia. E em teu nome nós agora dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós estamos alegres com a sua participação do nosso culto e queremos dizer para você que nós temos um QR Code aí na tela para atendimento àqueles que estão no exterior e querem trazer uma experiência, contar uma experiência. Tem aí um QR Code para te atender, esclarecer alguma dúvida, estamos à sua disposição. Tem um QR Code aí também especialmente para quem quer mandar uma experiência que teve, talvez no culto ou alguma coisa relacionada ao culto, ou uma experiência sua com o Senhor. E temos também o número aí 0800 707 3076 para você ligar se você deseja uma oração. Nós estamos à sua disposição e gostaríamos de orar por você. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.